No exercício 2 está pedindo para derivar a função f de duas formas. A primeira usando a regra do quociente e a segunda simplificando os termos. Inicialmente eu vou escrever a minha função f como sendo x menos 3 que multiplica x vezes raiz de x, que eu vou escrever como sendo x elevado a meio, dividido por raiz de x, que é x elevado a meio. Isso é igual a x menos 3 que multiplica x vezes x elevado a meio, é x elevado a 3 sobre 2, dividido por x elevado a meio. Então, se essa função que está no denominador eu chamar de f e essa função eu chamar de g, a derivada da minha função vai ser f ao quadrado, mantenho f, derivo g, menos mantenho a função g, derivo a minha função f. Então, a derivada da minha função vai ser f ao quadrado, fica x elevado a meio ao quadrado, mantenho a minha função f, x elevado a meio, vezes a derivada da minha função g. Derivada de x é 1, menos a derivada de 3, x elevado a 3 sobre 2, 3 é constante, sai da derivada, vezes a derivada de x elevado a 3 sobre 2. Eu coloco 3 sobre 2 atrás de x e tiro 1 de 3 sobre 2. Fica 3 sobre 2 menos 1. Isso é, tirando o mínimo, meio. Então fica x elevado a meio. Menos, mantenho a minha função g, x menos 3 que multiplica x elevado a 3 sobre 2, vezes a derivada da minha função f, que é x elevado a meio. Coloco meio atrás de x e tiro 1 de meio. Fica meio menos 1, isso é menos meio. Então, a minha derivada vai ser igual a x elevado a meio elevado ao quadrado, isso é x, porque x elevado a meio ao quadrado, eu pego o quadrado, multiplico com 1, fica x elevado, 2 vezes 1 dá 2, dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1, isso é x. Então aqui fica sendo x. No numerador eu vou fazer a distribuição dos termos, vai ficar x elevado a meio, menos 3 vezes 3 dá 9, dividido por 2, x elevado a meio vezes x elevado a meio, conserva a base, soma os expoentes, meio mais meio é 1, menos, aqui vai ficar meio, que multiplica x, então vai ficar meio, que multiplica x elevado a menos meio, vezes x, conserva a base, soma os expoentes, então vai ficar 1 menos meio, também vai dar meio, x elevado a meio, menos com menos dá mais, esse menos com esse dá mais, e 3 que multiplica x elevado a 3 sobre 2, vezes meio x elevado a menos meio, vai ficar 3 sobre 2, e x elevado a 3 sobre 2 vezes x elevado a meio, eu conservo a base e somo os expoentes, então vai ficar 3 sobre 2 menos meio, isso é igual a 2, 3 menos 1, 2, 2 dividido por 2 dá 1, ou seja, x. Então isso aqui é igual a x, x elevado a meio menos meio x elevado a meio, isso aqui é meio x elevado a meio, e menos 9 sobre 2x mais 3 sobre 2x, como nós temos mesmo denominador, basta eu fazer 3 menos 9, isso é menos 6. Menos 6 sobre 2x. Então,
a derivada da minha função vai ser meio, x elevado a meio, 6 dividido por 2 dá 3, menos 3x, tudo isso dividido por x. Então, isso aqui é igual a meio x, que multiplica x elevado a meio, menos 3x dividido por x. Eu abri aqui a diferença que tem no denominador em dois termos, e isso aqui vai ser igual a x elevado a meio dividido por x, subtrai os expoentes, vai ficar meio menos 1, é menos meio, então vai ficar meio que multiplica x elevado a menos meio, x com x simplifica, isso é menos 3. Então, essa é a derivada da minha função f usando a regra do quociente, e a segunda forma é simplificando a função. Então, primeiramente eu vou pegar a função f e vou simplificar ela, vou escrever da seguinte forma: eu vou abrir essa diferença, então vai ficar x dividido por raiz de x, que é x elevado a meio, menos 3x raiz de x dividido por raiz de x. Isso aqui é igual, divisão de mesma base, conservo a base, subtrai os expoentes, 1 menos meio, isso é meio, e raiz de x com raiz de x eu simplifico, isso me dá menos 3x. Então, a derivada da minha função vai ser derivada de x elevado a meio, é meio que multiplica x elevado a meio menos 1, que é menos meio, menos a derivada de 3x, 3 é uma constante, derivada de x é 1, 1 vezes 3, 3. Então, essa é a segunda forma de derivar a função f, que nesse caso está se tornando mais fácil utilizar ela para derivar. E a gente pode observar que dos dois modos a derivada dá o mesmo resultado.